Olá pessoal, voltamos com a série de entrevistas aqui na página Leandro Brito Entrevistas. E hoje eu vou conversar com Arlindo Matias. Ele é jornalista e participou efetivamente na construção da ZPE. E é esses e outros assuntos que nós vamos discutir agora. Arlindo, é um prazer receber você aqui na nossa página, a nossa segunda entrevista de uma série que vai certamente ajudar o público de Teófilo Otoni a entender diversas temáticas. Leandro, entre elas você aborda essa questão da definida 3 letrinhas malditas, ZPE, Zona de Processamento de Exportação. E por que você fala maldita logo de início? Maldita pelo uso, pela inconsequência, pelo abuso, pelo desvio de recursos públicos destinados a um projeto em que as pessoas, na verdade, nunca foram informadas o que isso representaria de fato, uma vez que preceitos de políticas públicas fossem respeitados. O que representa a ZPE caso fosse instalada nessa região? Leandro, nós estamos falando de diagnósticos de commodities, e depois nós vamos entrar num viés muito interessante, porque o estudo dessas commodities que iniciamos lá atrás serve hoje como parâmetro para uma discussão que vai acontecer aqui em Teófilo Otoni, dentro dos próximos dias, que é a Comissão do Estado de Minas Gerais Pró-Ferrovias, que volta a discutir, através de um diagnóstico econômico, a possibilidade de malha viária também para o Nordeste de Minas. Mas voltando ao aspecto da ZPE, tudo que foi discutido no início era para se aproveitar aquilo que nós temos como possibilidades. Nós estamos falando de agricultura, nós estamos falando de potencialidades minerais, de componentes minerais para a indústria química, para a indústria bélica, para a indústria da farmacologia. Nós estamos falando de diversos segmentos econômicos, em especial o setor gemas, joias, granito, que nunca foram discutidos com responsabilidade. A ZPE foi um trampolim político para muitas pessoas que quiseram galgar na história política? Essa não é só uma história de Teófilo Otoni, Leandro. Essa é uma história que envolveu, neste momento, 25 decretos que estão atualizados, entre eles o de Teófilo Otoni, que diz que uma cidade, e no caso a nossa, pode ter uma política de tributação diferenciada do resto do país. Isto é que é o Decreto Federal 1276, de 13/10/94, assinado pelo então presidente Itamar Franco, que destinou para Teófilo Otoni uma área de tributação diferenciada do resto do país. Não saber colocá-la em prática foi por incompetência gerencial, e aí também nós temos a nossa parcela de culpa, e mais ainda por incompetência política administrativa. O que faltou? Do município e em especial do Estado, em entender que as matérias-primas que saem da nossa região para ser beneficiada além Minas Gerais, elas poderiam realmente estar sendo beneficiadas aqui conosco e trazendo emprego e renda. O que faltou para que a ZPE se tornasse a ZPE de fato, sonho de muitos teoflotonenses? Olha, esqueçamos a letra ZPE e passemos a falar de um instrumento de desenvolvimento econômico. Esqueçam o ZPE porque esse é o imaginário que está no popular. Esse é o imaginário de desvios de mais de 11,7 milhões que foram investidos em transações imobiliárias, em falsas projeções de ações que nunca tiveram valor de mercado. E este município, com a aprovação do Legislativo à época, é e continua sendo responsável pelo maior crime de estelionato e abuso de gerenciamento de recursos públicos.
As acusações que você faz são graves. São graves, e elas foram nominadas, especificadas junto à Polícia Federal por parte deste aqui que vos falas, cuja a omissão de alguns segmentos, em especial do atual prefeito de Teófilo Otoni, em não nos acompanhar numa denúncia que fizemos junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, isso é o que mais nos machuca. Isso é o que mais deixa uma projeção de que a sociedade precisa entender que essas pessoas, quando esses mecanismos lhes tornam ou lhes sejam úteis, eles fazem, usam e abusam. Mas na hora do pragmatismo, da eficiência do trabalho, do gerenciamento em si, o fio sai pela tangente e as responsabilidades não são atribuídas. Você falou sobre a questão de estelionato. Partido de quem? A prática do crime? O estelionato eleitoral ele aconteceu a partir do momento que nos jogaram na porta da ZPE, isso nos idos da penúltima eleição para reeleger a deputada Maria José, onde da noite para o dia anunciaram com outdoors, mais de 15 mil panfletos sendo distribuídos na cidade, e os meios de comunicação, inclusive estes que hoje a gente também trabalha com eles, foram também consequentes nisso, em chamar a população para uma pseudo estrutura de inscrição para empresas que iriam se instalar naquele polo até então. Na verdade, sempre existiam estudos profundos na busca destes polos, mas não existia nada e nunca existiu nada de concreto no sentido em que pode dizer nós teremos sim esta empresa com seu projeto industrial aprovado pelo Conselho Nacional das EPEs e destinada para Teófilo Otoni. Nada disso existiu até então e ainda hoje também não existe. Isso é sério que a população passe a entender definitivamente. Hoje estamos falando de mais um distrito industrial. A prática não é diferente do que aconteceu no passado. Esse novo distrito industrial que está sendo apregoado, ele parte de um pressuposto de uma desapropriação de um patrimônio onde são investidos, depositados em juízo imediatos, 5 milhões de reais. Os proprietários recorrem, ganham a causa e o município é obrigado a bancar mais 8 milhões de reais. Estamos falando aí de 13 milhões de reais. É figurativo, né? Número 13 milhões de reais, onde uma área pretensa à instalação de um novo distrito industrial, ou um projeto que deveria ter sido divulgado, sua planta, sua infraestrutura, sua maquinaria, quer seja hidráulica, elétrica, sua planificação, suas obras, para que as empresas finalmente pudessem, dentro daquele espaço, apresentar um projeto. Nada disso existe. Portanto, e aqui é uma opinião muito particular minha, nós estamos falando de mais uma falácia administrativa e mais um engodo para a população de Teófilo Otoni. Em relação à ZPE, você é especialista. Você esteve até fora do Brasil. Sim. Reunindo com pessoas influentes para, na época, essa ZPE viesse para essa região. Zonas de processamento de exportação, Leandro, são áreas especiais cuja o segmento industrial ela deve entrar lá dentro e ser beneficiada com determinados mecanismos. Por incrível que pareça, mesmo sendo poucas as EPEs hoje em funcionamento no país, o exemplo mais sólido é no Ceará, no porto de Pecém. Este mecanismo ele serve como instrumento facilitador de desenvolvimento econômico, porque nós temos matéria-prima, mas não temos mão de obra e muito menos tecnologia para associar isto. O mecanismo ZPE que foi planejado desde o início tinha um único objetivo: desenvolvimento de regiões economicamente desfavorecidas. E era aí onde nós entramos, porque a matéria-prima que é evacuada de nossa região, ela vai para outras regiões, vai beneficiar a mão de obra de outras regiões e vai movimentar e continuará movimentando economicamente outras regiões. E aí vem a minha participação. Meu objetivo foi um reconhecimento
de política institucional por parte do Estado e por parte do município. Essa política institucional significa nós, município. Eu tenho um secretário de Desenvolvimento Econômico que vai pegar a pasta comigo e vai até um segmento, a nível de exemplo, quando se fala o que nós temos em nossa cidade. Seu secretário, o senhor vem comigo e nós vamos nos reunir com todos os segmentos que produzem softwares no estado de Minas Gerais. E vou chegar para esse segmento e vou dizer, vem para a minha região, porque lá eu tenho esta facilidade tributária que te coloca em condições de produzir, em condições de produzir igualmente o que fazem os chineses. Tarifa, alíquota zero. Então, este é o mecanismo. Os tigres asiáticos utilizaram esse instrumento, né? O empresariado, né, nacional ainda não se absorveu, não se atentou a tudo isso. Este novo governo Bolsonaro, este novo ministro da Economia, tem políticas direcionadas nesse sentido. E a gente acredita, sim, que esse fomento começa a ser mudado. Mas, para deixar claro, nós temos hoje uma universidade na área de produção de ciência e tecnologia. Nós estamos falando dessa indústria de software. Então, se você, secretário de Desenvolvimento Econômico, não vai para o segmento industrial e diz, vem para a minha cidade porque lá eu te dou uma área especial de tributação diferenciada e eu te dou mão de obra qualificada em tempo hábil ao processo de instalação da produção industrial. É este mecanismo que nós procuramos. Posso dar mais um exemplo? O segmento graniteiro de nossa região, de Pavão a Itaubim, ou se estendendo até os limites ou indo além da Bahia, existe um escoamento de matéria bruta na área de granitos de alto valor agregado. E apenas nós pagamos a manutenção de alguns veículos que quebram aqui no meio do caminho, que eles deixam um pouco de dinheiro na cidade, mas essa mão de obra, esse produto in natura, é escoado para portos, é escoado para zonas de beneficiamento, onde nada fica em nossa região. Sabe qual é o valor das estatísticas de 2010, quando nós estávamos trabalhando à frente do mecanismo? Movimentava-se mais de 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares na extração in natura de bloco de granito, sem deixar nenhum valor agregado em nossa cidade e em nossa região. E aí o governo Zema, este novo governo que está aí, que não identifica essa potencialidade econômica em nossa região, ele está fechando os olhos. Porque nós precisamos de modernização de teares, de qualificação de mão de obra, de linhas de financiamento especiais. Você está falando aí com toda essa infraestrutura, com a alíquota zero. Aqui nessa região, certamente, a questão econômica da região ia ter um acréscimo, ou seja, ia ter uma modificação enorme. Vital. Teoflotone não teria alguns títulos, não somente da cidade da capital mundial das pedras preciosas, mas até outros. Naturalmente. Para mim é incompreensível que os mecanismos de produção econômica e inteligência da cidade não entendam que esse município, com a Universidade Federal que nós temos, uma parceria de políticas públicas entre município, entre o legislativo, o executivo e deputados, não consigam viabilizar uma parceria com universidades especializadas na área de beneficiamento e conhecimento de potencialidades minerais, que é o nosso caso, e não tornar isso público para segmentos específicos como o silício, fábricas de tinta, fábricas de cimento, entre outros aspectos. Estas discussões, para você que só conhece o legado da difamação, do roubo, prestem bem atenção, estou falando em roubo. As pessoas dessa cidade foram lesadas, foram roubadas em seus valores, em seus princípios, em sua inteligência. E isso, um dia, alguém terá que ser punido. Bom, você acredita que houve aproveitamento de políticos para se elegerem usando essa marca? Eu não acredito, eu afirmo, porque isso foi categórico. Isto foi, me foi imputado, porque naquela fase eu estava realmente à frente da empresa Zepex Administradora. Foi um só ou apenas...
Não, foi todo o staff do PT à época e o pessoal que organizava a sua campanha. Outros também, de outras que nos siglas jogaram. também Mas, utilizaram. claro, e na sequência muitos se aproveitaram disso. Não teve um que não se aproveitou, na verdade, né? Mas eu acredito que hoje esse é um assunto no imaginário popular enterrado. No entanto, que fique claro, as pessoas precisam pesquisar, elas precisam se orientar melhor. Este município detém um decreto federal, assim como é o decreto federal que institucionalizou a nossa universidade aqui. Esse decreto diz que esse município pode ter áreas de tributação diferenciada do resto do país. O que precisamos para isso? O entendimento com o atual governo federal nas suas políticas de direcionamento para esse segmento, que ainda não está definido, mas precisaríamos nos resguardar, nossa universidade, nosso legislativo, nosso executivo, nossos políticos de ponta, para estarem atentos, porque essa reversão econômica ela pode se dar a qualquer momento. De outra forma, continuaremos apenas sendo uma passagem, né, um segmento para nossos produtos, nossas matrizes estarem indo embora sem deixar nenhum valor agregado. Eu sou paraibano de nascimento, mas estou nessa região desde 84. Aqui nasceram meus filhos, aqui eu tenho filhos que nasceram aqui. Eu posso dizer que essa cidade me fez cidadão do mundo. Foi a partir daqui, independente da minha relação, né, de ter sido casado com uma estrangeira e ter vivido alguns anos também fora, mas foi a partir daqui que eu me tornei cidadão do mundo, que tive a oportunidade na minha área de atuação como profissional na área de ciências sociais, como profissional de jornalismo, trabalhar lá fora, voltar, entender essa realidade, ou procurar entender essa realidade e me colocar à disposição. Vou falar um pouco da sua vida pessoal. Vamos. Paraibano, nome do pai, nome da mãe, como é que era a sua história como criança? Como criança, eu acho que eu não cresci ainda, eu tenho apenas 1,59 m, né, tenho alguma coisa parecida com você. Mas como criança eu tive um pai muito afetivo, um homem, né, de uma estrutura, digamos, fora do mundo acadêmico, mas de uma consciência e sapiência muito grande. Qual é o nome dele? Milton Clemente do Rego, olha só. E filho de Adair Matias do Rego, pai e mãe. Como criança era sapeca? Como é que era? Sempre, continuo sapeca. Brincava na rua? Brinquei na rua, joguei bola, quebrei dedo, quebrei vidraças, né? Furava pneu de carro. Essas maluquices todas de ingenuidade da infância, nós vivenciamos. Como jornalista, se ingressou a partir de quanto? Como começou a gostar? Isso veio a partir de um estágio que eu fiz na época no Diário de Pernambuco, em Recife. E aí a coisa vem realmente muito remota. E me apaixonei quando a gente ainda tinha aquelas máquinas Olivetti, né, ou outras marcas da época. Depois surgiu o IBM e começou a coisa a ficar mais moderna. E a gente ainda estudava uma lauda, tinha que programar, fazer, né, um artigo em tantas laudas, tantas páginas, programar títulos, estudar qual era o corpo que seria apropriado. E era realmente uma engenharia, né, uma armação muito bacana, muito artesanal. Hoje você senta num aparelho desse aqui e você mesmo projeta tudo. Você vai me responder em palavras, umas frases que eu jogar e aí você me responde. Lazer. Lazer, televisão, leitura e estar abraçado com alguém que eu amo. Comida preferida? Macarrão. Macarrão. Também gostaríamos de saber o que você gosta de fazer quando está em casa. Cozinhar, adoro cozinhar e principalmente receber os amigos. Tá certo. Eu recebi aqui Arlindo Matias, jornalista conhecedor da questão da ZPE. A página Leandro Brito Entrevista volta com mais entrevistas com outras pessoas aqui da cidade de Teófilo Otoni. Um abraço para todos vocês, voltamos em breve.